A Etiópia é um belo país, riquíssimo, grande, que acompanha todo o Vale do Rift e que poucas pessoas sabem que ela traça sua história desde os tempos bíblicos. A tradição fala, inclusive, que Mateus, ele morreu aqui à espada. Mas o que é interessante, quando a gente lembra da Etiópia, a gente lembra daquela grande fome que houve na década de 80. Era impressionante aquela cena daquelas crianças famintas, mas poucas pessoas explicam a razão verdadeira daquela grande fome que teve aqui na Etiópia. E como é que pode acontecer aquilo num país rico de terras agrícolas, principalmente você levar em conta que aqui nasceu o café, ou seja, um país que tem vocação para a agricultura. O que aconteceu é que em 1975, um regime marxista chamado Derg, ele assumiu todo o comando aqui e fez uma reforma agrária tão radical que ele aboliu toda a propriedade privada, ele proibia, por exemplo, a circulação de grãos, expropriou toda a terra e os camponeses, os produtores que não quisessem se mudar para as vilas, eles eram obrigados, na ponta de uma arma, a se locomoverem. Tanto é que você teve aí, na década de 80, aqueles grandes concertos pela Oxfam, Live Aid, que acabou surgindo como We Are The World, e a ideia era exatamente suprir um pouco de comida para essa fome que campeava por toda a Etiópia. Mas isso aconteceu não por falta de terras agrícolas ou por falta de grãos, mas pelo regime socialista do regime do Derg, um grupo de marxistas radicais que assumiu aqui. Estima-se que 3 milhões de pessoas morreram de fome naquela época. E não bastasse isso, esse regime foi tão cruel, ele foi tão violento, que hoje você tem aqui na capital, em Addis Abeba, você tem um museu aqui chamado Museu do Terror Vermelho, porque era assim que eles eram conhecidos, o verdadeiro terror vermelho. Estima-se que 2 milhões de pessoas, de habitantes aqui da Etiópia, morreram sobre o fogo do terror vermelho. E esse museu é incrível. Aí você encontra cenas, você encontra crânios, você encontra roupas, você encontra um pouco dessa página tão triste da Etiópia. Tanto é que aqui na frente do museu você tem aí 3 mães e embaixo está dizendo: jamais aconteça novamente. Never, never again. Ou seja, essas mães chorando os seus filhos que morreram fruto dessa política socialista implantada aqui na Etiópia. Por isso, os historiadores do futuro, eles ainda terão muita dificuldade em contar a verdade do que aconteceu aqui na Etiópia, porque essa fome e esse regime ainda não foi explicado para toda a sociedade. A Etiópia, ela é uma página muito triste do que a política socialista pode fazer em um país.